Tem um elétron que está se movendo no sentido positivo do eixo X penetra em uma região onde existe um campo elétrico e um campo magnético, com o campo elétrico paralelo ao eixo Y. A figura mostra a componente Y da força total exercida pelos dois campos sobre o elétron em função da velocidade v do elétron no instante t1. A escala do eixo horizontal é definida por velocidade, 100 metros por segundo. Ele nos diz que as componentes x e z da força total são zero no instante t1. E também para supor que o campo magnético em x é igual a zero. Aí ele pede para a gente achar o módulo do campo elétrico e o campo magnético em termos de vetores unitários. Então, a questão nos diz que o elétron está se movendo no sentido positivo do eixo x. Aí vocês vão precisar acompanhar comigo aí no gráfico. A gente observa que quando a velocidade é igual a 50 metros por segundo, a gente vai ter que a força total em y é igual a zero. Então a gente pode dizer que a força total exercida sobre a partícula, sobre esse elétron, é a força do campo elétrico e a força do campo magnético. Então elas duas são iguais para que isso aqui aconteça, né? Para que a força total seja igual a zero. Então em módulo a gente tem que a força magnética exercida sobre a partícula vai ser a carga, a velocidade vezes o campo magnético e o seno que forma entre a velocidade e o campo magnético, igual a carga vezes o campo elétrico. Isso aqui é para a força elétrica. A gente vai poder simplificar aqui as cargas, como se trata da mesma partícula, a gente vai poder simplificar aqui. E o seno entre eles vai ser 1, porque vocês vão observar que o campo vai ser perpendicular à velocidade, que vai ser o seno de 90. Daí a gente vai ter que a velocidade vezes o campo magnético é igual ao campo elétrico. Só que isso aqui a gente olhou no gráfico para a velocidade igual a 50 metros por segundo. Então, substituindo a velocidade aqui por 50, a gente vai ter essa relação aqui, que a gente vai guardar aqui para continuar a questão. Então, olhando no gráfico aí também, outro ponto, quando a velocidade é igual a zero, a gente vai ter que a força total em y é menos 2 vezes 10 a menos 19 newtons. A força que depende da velocidade, a gente sabe que a força, aqui como vocês podem ver, é a força magnética que depende da velocidade. Então, quando essa velocidade for zero, a força magnética é igual a zero. Então, a única força que está atuando na partícula é a força elétrica. Então, daqui a gente já pode dizer que essa força aqui é igual à força elétrica. E a gente então percebe que ela está no sentido negativo do eixo Y. Então, isso aqui já vai nos ajudar para desenvolver a questão. Aí eu olhei outro ponto no gráfico aqui, que quando a velocidade é igual a 100 metros por segundo, a força total sobre o elétron é 2 vezes 10 a menos 19 newtons. Aí eu posso escrever, sabendo que a força elétrica está no sentido negativo, como eu expliquei acima. Então a gente pode escrever que o módulo da força magnética menos a força elétrica é igual a 2 vezes 10 a menos 19 newtons. Então a gente abrindo aqui as forças em módulos, e substituindo aqui o ponto que eu olhei no gráfico, que a velocidade é 100 metros por segundo, e usando a relação aqui, ó, que eu encontrei no instante, que o B é igual ao campo elétrico sobre 50. Então, substituindo aqui no lugar de B, igualando a força que eu olhei no gráfico. Então, substituindo aqui o valor da carga elementar e colocando a evidência, que eu coloquei em evidência, vamos ter aqui o campo elétrico vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 19 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai nos dar 1,25 volt por metro. Já respondemos aqui a letra A. A letra B, como a gente encontrou essa relação aqui no início, que o módulo do campo magnético é igual ao campo elétrico sobre 50, a gente vai substituir o campo elétrico que a gente achou aqui e vai achar o campo magnético aqui embaixo, que é 0,025 Tesla. Só que como ele pede em termos de vetor unitário, a gente vai analisar aqui esse gráfico que eu fiz aqui embaixo, que a gente sabe que a força magnética está no sentido positivo do eixo Y e a força elétrica no sentido negativo e a velocidade está no sentido do eixo X. Então a gente vai fazer a regra da mão direita aqui, a gente vai observar que a velocidade está nesse sentido, como a força está para cima, o campo está entrando dentro do quadro. Só que como se trata de um elétron, o elétron ele não obedece o produto vetorial. Então, o campo, na verdade, ele está saindo do quadro. Então, está na direção, sentido de K positivo.